Como dissemos, existem características interessantes que devemos prestar atenção em processos de entrevista. E agora vamos falar um pouco mais sobre isto. Bem, os cuidados que a gente tem que tomar para um processo de entrevista em si. Primeiro é ter em mente que 75% das pessoas mentem nos seus currículos. Isso é um dado da revista Época Negócios. Então, se a gente não pode confiar naquilo que está escrito, porque 75%, né, quase 8 pessoas em 10 colocam características dentro do seu currículo que não são verdade. E existe uma dificuldade muito grande de se entender características relacionadas aos comportamentos em si e outras, né, como a gente já mencionou, motivadores, inteligência emocional, competências pessoais. Você não consegue ter essas informações simplesmente lendo um currículo ou fazendo uma entrevista de 1 hora, 2 horas que seja, ou até mais de uma. São características que você precisa utilizar outras ferramentas para ter em mãos e formar a sua opinião sobre aquele candidato, né? Primeiro ponto que você tem que observar dentro da avaliação. Ela logo na capa ela vai mostrar para você o tempo que a pessoa levou para fazer aquela avaliação. Em média, deveria ter sido em torno de 15 minutos. Não existe um fator que diga mais ou menos tempo é certo ou errado, ou que vá influenciar o resultado final. Apenas observamos que uma pessoa, desde que não tenha tido interrupções, queda de internet, resolver problemas, falar ao telefone enquanto estava fazendo a avaliação, então ela deve ser orientada a separar um tempo de qualidade, ir para um local tranquilo e seguro, utilizar ali de preferência um desktop, um notebook que a deixe confortável em responder a avaliação e despender aqueles 15 minutos focados naquilo. Esta pessoa, ela teve dificuldades em pensar sobre si mesma. Pode ser porque ela não estava acostumada a fazer isso. Então as perguntas fazem com que ela reflita sobre partes mais internas dela, que muitas pessoas não estão acostumadas a pensar. Então quando ela é levada a pensar sobre aquilo, ela tem mais dificuldade em achar a resposta final. Mas isso não é certo nem errado, nem influencia o resultado. Isso a gente deve ter em mente, né? Caso os 4 perfis estejam bem estreitos, né, seja uma distribuição estreita, como a gente viu, é interessante que o analista que está fazendo essa entrevista de recrutamento com essa pessoa lance mão de outros recursos para que ela feche o diagnóstico dela. Logicamente, ela vai fazer perguntas para retificar ou ratificar determinados pontos que ela leu na avaliação, né? Usar técnicas de perguntas abertas, pedir exemplos e tudo mais, como a gente viu. Mas também lançar mão de outras avaliações, como por exemplo inteligência emocional social, competências pessoais, vai ajudá-la a entender se ela realmente tem um perfil estreito ou se houve algum tipo de manipulação, de tentativa de manipulação da resposta. Fora também associada talvez um grande tempo para responder. É importante pensar no perfil natural num processo de entrevista. Por quê? A gente até já falou sobre esse assunto dentro dos outros capítulos. Se a gente quer colocar uma pessoa para trabalhar numa função onde as suas preferências comportamentais sejam encaixadas com as atividades para que ela tenha baixo esforço de adaptação comportamental, eu trabalho com o natural. Porque o adaptado já é adaptado, já traz esforço dentro dele. Então, quanto mais encaixado estiver com o perfil natural, melhor é. Isso não impede que o entrevistador observe o perfil adaptado para saber se tem uma grande diferença. Porque essa pessoa, se ela está trabalhando hoje, ela vai falar algumas coisas que ela faz ou que ela sente no ambiente de trabalho dela atual. Se ela está no mercado, ela pode estar pensando em outro local ou lembrando do local onde ela estava trabalhando. Talvez seja rico para perguntar e entender como ela estava lidando com situações de estresse e adaptação para reforçar a sua impressão sobre ela na entrevista. Contudo, o perfil a ser considerado como base é o perfil natural. O perfil adaptado, como eu disse, é utilizado para você identificar adaptações, né, se estão ocorrendo em razão de determinadas sensações ou percepções que essa pessoa tenha. Outro ponto interessante que a gente pode mencionar aqui é que não existe nem certo nem errado, né? Nós não temos um perfil certo ou um perfil errado. Aquela história, fazendo um correlato muito brasileiro, o goleiro não está errado em defender bem no gol,
mas ele talvez não seja muito encaixado para colocar no ataque. Talvez, às vezes ele pode ter características para ambos. Então a gente está procurando colocar a pessoa que melhor se encaixe dentro da função. Agora, não falando de competências como exemplo, como o caso de goleiro ou atacante, mas falando de comportamentos, você talvez tenha uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais organizada, que possa desempenhar uma função relacionada a isso. Então, ela tem isso como uma preferência comportamental. Então, se ela também apresentar essas competências e um bom nível de inteligência emocional e interesse para aquela função, ela vai ter o perfil ideal para trabalhar lá. Agora, se ela porventura não apresenta os comportamentos adequados para aquilo, tem alguma variação, mas tem boas características técnicas, boas características pessoais, bom nível de inteligência emocional, então ela tem tudo, exceto uma ou outra característica comportamental desencaixada, ela pode se adaptar, se ela assim o desejar. Principalmente se está alinhado com seus motivadores, que é o que vai mantê-la motivada a médio e longo prazo. Então ela pode sim se adaptar. Então por isso que eu digo e reforço que os comportamentos não podem ser um indicador para decidir se aquela pessoa vai ou não desempenhar um bom papel numa determinada atividade. Porque se ela está interessada, ela tem competência, ela tem inteligência, ela vai desempenhar. Competência e comportamento são muito maleáveis. E a inteligência emocional, ela vai se desenvolver à medida que trabalhamos nos comportamentos e nas competências. Eu tenho uma evolução indireta da inteligência emocional. Então, ter sempre em mente estas questões a serem analisadas sobre os aspectos de uma pessoa num processo de recrutamento. Sempre sugerimos fazer outras avaliações para que você tenha um espectro completo da pessoa. Comportamentos, pura e simplesmente, é muito pouco. É só a ponta do iceberg.